Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado nesse seminário, onde estamos estudando o Evangelho de Marcos, sobre o tema O Servo e a Missão no Serviço da Obra de Deus. Chegamos à última aula deste seminário. Espero, professores, professoras, internautas, que tenha sido de grande proveito. Gostaria que você compartilhasse, fizesse seus comentários, desse os seus likes e não se esqueça de se inscrever no meu canal, você que está aí me assistindo pela primeira vez. A lição de hoje é a lição do número 13. O servo ordena a pregação do Evangelho. A introdução diz o seguinte: a atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão e nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir essa ordem do servo. Nós vamos hoje estudar, professores, professoras, sobre a grande comissão, aonde Jesus delegou a todos nós a responsabilidade de levar o Evangelho até os confins da terra, para que quando o Evangelho esteja pregado em todos, possa ele vir aí buscar a sua igreja. Antes de entrar no assunto da lição, quero mandar um grande abraço para o presbítero Miguel Gomes. Ele é da Assembleia de Deus de Limeira, São Paulo. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar. Ele diz que há 3 anos me acompanha. E também diz que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, presbítero Miguel Gomes. Marcelo Honorato, ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, parabéns pela aula, Deus abençoe sua vida e sua família. Meu grande amigo o presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar, essas lições são maravilhosas, aprendemos muito. Deus ilumine sempre o irmão e toda a sua família. Obrigado, Mateus. Estou aceitando o convite aí para igrejas, para pregar, ensinar. Então eu digo o seguinte: a igreja arcará apenas com os custos de viagens, transporte, hospedagem em hotéis e alimentações, ok? O meu contato está aí na tela para que vocês, se há interesse, possam estar contactando para a gente poder estar combinando. Vamos para os objetivos. No primeiro objetivo dessa lição, eu vou estar explicando que a ordem do ID, ela continua irreversível. Até hoje nós temos que levar o ID do Senhor. Vou estar falando sobre a visão missionária do serviço, a visão missionária de Jesus. E aí, quando ele convoca a todos nós, fazemos parte da grande comissão. Me acompanhem. O ponto 1 diz assim: missões, um projeto do coração de Deus. O servo confiou a seus discípulos a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. É uma responsabilidade muito grande, internautas, professores e professoras. É interessante que nós possamos estar ensinando aí para os nossos alunos que, ao atendermos o chamado de Cristo, nós precisamos ir agora falando para as pessoas dentro do nosso convite, através do WhatsApp, através do Facebook, através de todas as redes sociais e através do contato corpo a corpo, falando a respeito da salvação em Cristo. Pois todo ser humano precisa saber que, por mais complicado que ele esteja vivendo a sua vida, ele precisa de uma reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o conteúdo das boas novas
foi ansiosamente esperado ao longo do tempo. Os judeus esperavam o remidor, mas quando Jesus veio, eles esperavam que Jesus fosse sentar no trono terrestre, mas Jesus falava de um reino celestial. O 1.1 diz assim: a grande comissão outorgada pelo servo. Marcos teve a lucidez de narrar que, após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que foi prontamente até os discípulos narrar que o mestre vivia, sendo prontamente ignorada pelos mesmos. Veja que nós vemos aí que os discípulos andaram com Jesus, Jesus falou a respeito da sua ressurreição, e eles ignoraram ainda, eles não acreditaram. Então, assim como havia feito com Maria Madalena, Jesus também caminhou com 2 discípulos no caminho de Emaús. Essa passagem está em Lucas. E aí, esses discípulos também trouxeram a notícia. Mas mesmo assim, os discípulos, ouvindo que Jesus vivia, não creram. Aí, por fim, o Senhor Jesus aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade e lhe dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é o compromisso de ir pregar o evangelho a todos. Quando Cristo se apresentou para os 11 discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo. O que é cenáculo, professores? Coloca aí para os seus alunos. Vamos supor uma sala de jantar, uma sala onde nós vamos cear. Era esse o cenáculo. E os discípulos estavam ali no mesmo cenáculo onde Jesus tinha ministrado ali a última ceia. E as portas ali do cenáculo estavam fechadas, porque eles eram seguidores de Jesus e Jesus tinha sido crucificado. E consequentemente ele estava com medo. Então, se os emissários do Sinédrio descobrissem, eles estariam em apuro. Veja a situação. 1.2 diz assim: o porquê do servo ter delegado essa missão a todos os seus. No início das Escrituras somos apresentados que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Nós vemos quando começamos a ler ali no livro de Gênesis, na criação. Mas o que acontece é que o homem tinha toda esta comunhão com Deus, mas o homem pecou, desobedecendo um mandado do Senhor. Isaías disse: o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, era por causa do pecado, o Senhor não conseguia, não queria ouvir ali aquele povo, pois Deus é santo. Então o afastamento de Deus trouxe sofrimento e condenação. Então assim é esta ordem narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Qual é a finalidade? A finalidade é para trazer o homem novamente ao encontro com o seu Criador, algo que foi perdido com a prática do pecado. 1.3 diz assim: o servo nos ensina que a pregação do Evangelho deve ser a nossa prioridade. Marcos dá destaque para a mensagem que necessita ser pregada. Em nome de Jesus, é conhecida como a grande comissão. Foi Jesus que decide por todo mundo. Então, devemos citar que esse foi o último grande ensinamento oferecido pelo servo aos seus discípulos. A ordem de Jesus foi muito clara. Era preciso que os seus discípulos difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Mestre. Deveriam ir a todas as nações do mundo, demonstrando a necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Sem arrependimento, nós não temos acesso ao trono de Deus.
Sem arrependimento, nós temos aí uma barreira. Quando você vive constantemente em pecado, você fala com Deus, mas existe uma barreira que impede. Então, 3 ensinos que devem ser prioridade da fé cristã. O primeiro, contribuir e fazer missões. Nós precisamos nos preocupar o que nós fazemos para que o Evangelho seja difundido a mais gente, para que nós possamos estar contribuindo na grande comissão. É por isso que a primeira prioridade é contribuir. A segunda é evangelizar a todos, é nosso dever evangelizar. E a terceira é o batismo, pois a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É o batismo para remissão dos pecados. Uma igreja que não investe em missões está fadada a se enfraquecer e sair do propósito básico de Jesus para o seu povo. A igreja ela tem que ser igreja missionária. Evangelizar e ganhar almas para Jesus ainda é e sempre será a prioridade do reino, que é reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós, como eu já disse em outras aulas, professores, professoras, as nossas igrejas, muitas vezes ela está sendo completa por nossas famílias. Nossos cultos muitas vezes não chamam mais atenção para que as pessoas que estão sem Deus possam ir lá para ouvir a palavra. Nós já também não conseguimos levar mais pessoas para ouvir a palavra na igreja. Eu já passei por esta fase em que você tem vontade de levar uma pessoa na igreja, mas o teu líder fala muita, no ditado popular, abobrinha, muita coisa que não devia ser falada, e você fica com medo dela voltar escandalizada. Existem lideranças que não estão preparadas para liderar o povo de Deus, mas infelizmente existe essa política no meio evangélico. Vamos para o ponto 2. Dentro desse objetivo do ponto 2, eu vou estar mostrando a importância da pregação do Evangelho. Assim como o servo cumpriu sua missão, devemos todos cumprir a ordem dada aos discípulos de anunciar o Evangelho a toda criatura. É isso que nós vamos estar dando prosseguimento, e é isso que nós vamos estar vendo nesse segundo ponto. O 2 é assim: o servo possuía um coração missionário. O exercício da missão dada pelo servo de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura tem resultado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais. Jesus decide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Então esse é o chamado de todo crente, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. O 2.1 diz assim: o servo começou o seu ministério cumprindo o ide. A ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. Então, professores, professoras, internautas, é preciso lembrar que as pessoas nos dias de Jesus esperavam ansiosamente por ser libertas da opressão romana e do fardo pesado posto pelos líderes judeus. Que não bastava só a opressão romana, os líderes judeus também, a se achar nos seus cargos, sacerdotes, escribas, traziam o povo como escravizado. O 2.2 diz assim: um servo montou sua equipe missionária. Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo atuou para treinar os seus discípulos para, quando chegasse o tempo, eles fossem enviados e cumprissem o ídolo do Senhor. Então nós precisamos aprender, professores, liderança com Jesus. Treinar os seus liderantes para que leve
a mensagem da Boa Nova e que cumpra a grande comissão, faça parte. Então Jesus, de modo a treiná-los, por onde ele percorria, levava consigo os seus discípulos. Os discípulos deveriam terem o mesmo modo de pensar a respeito de amor pelos perdidos. Nossa liderança precisa ter esse mesmo foco. Quando a igreja perde esse foco em proclamar as boas novas do reino de Deus, ela fracassa como igreja de Cristo. Nós vemos professores, professoras, púlpitos lotados de obreiros, presbíteros, evangelistas e pastores. Por que não dizer muitos evangelistas, com título de evangelista, não sei se já ganhou alguma alma, mas consegue uma credencial de evangelista. Outros, como presbítero, a igreja, a Bíblia, ela ensina que o presbítero ele deve ter um treinamento, porque ele precisa estar apto para ensinar a palavra, manejar bem a palavra de Deus. Timóteo falou sobre isso. Procura te apresentar ao Senhor aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. O 2.3, o servo demonstra para que veio. O amor do servo era visível a todos. Então nós estamos falando, quando falamos amor do servo, nós falamos de Jesus. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. Então o seu amor era muito grande e diante de tamanho afeto, Jesus olhava e sentia compaixão. E ele olhava o povo escravizado, caminhando sem direção. Então ele viu um povo semelhante a ovelhas sem pastor. Os discípulos viam nos olhos de Jesus o amor puro que ele tinha por eles e pelo seu povo. Então Jesus revela aí o motivo da sua vinda a este mundo. Qual foi o objetivo, por que veio? Veio pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos, aqueles que desligaram, aqueles que por causa do pecado afastaram-se de Deus. E aí Jesus chama o pessoal, vamos à aldeia vizinha, para que eu aqui também pregue, porque para isso eu vim. Jesus, o grande pregador, ele próprio era a boa nova, mas é o grande pregador das boas novas. Então vou estar falando agora nesse segundo ponto sobre a grande comissão, né? E o anúncio aí do amor de Deus. Então eu vou estar mostrando que a igreja do Senhor tem a missão de ir e fazer discípulos em todas as nações. E não se trata de uma sugestão, vou estar mostrando que não é uma sugestão, é uma ordem clara de Jesus. 3. Ide realizado pelos discípulos. A missão que o servo confiou aos seus discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão de pecados em todos os lugares foi muito bem entendida por eles. Nossa pregação, professores, professoras, liderança, precisa ser confirmada com sinais. Nós vivemos uma pobreza espiritual, nada acontece, parece que nós estamos totalmente desligados da palavra de Deus, porque a palavra diz assim: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. E Marcos aqui narra que após o Senhor ser recebido no céu, após ele assentar à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes. E diz a Bíblia que o Senhor ia confirmando a palavra com sinais que os seguiam. Então a Bíblia diz: os sinais seguirão. Não é nós seguirmos atrás dos sinais. Cada crente é um representante de Deus na terra.
Cada crente, de acordo com sua vida pautada na palavra de Deus e sua obediência, é lhe dado poder, não só para expulsar demônio, não só para se beber com esse motivo não fazer dano algum, mas para pôr a mão em enfermo e ser curado, e que os enfermos sejam curados. Falta isso em nossos dias. Se nós abrirmos a Bíblia, por que não está acontecendo? Se lemos a Bíblia, parece que o poder da palavra não está em nós. Lembra quando Pedro e João foi para a oração? Aquele homem ali pediu para ele, estendeu a mão, deu uma esmola. Pedro disse: olha para nós, olha, meus queridos, olha a maneira de um homem que crê, um homem que aceitou Jesus, um homem que andou com Jesus e cria no poder dos sinais. O homem era coxo. O homem que estava pedindo esmola era coxo. Ele disse: olha para nós. Talvez o homem olhou esperando, disse: vou receber uma boa quantia desses, vou receber ouro. E Pedro disse: olha, nós não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus é o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta e anda. Quer dizer, parece que as nossas igrejas hoje, ela tem a prata, tem o ouro, tem tudo isso, mas não tem o poder de expulsar uma enfermidade, de estender a mão e as coisas acontecerem. O 3.1 diz assim: como cumpridores do ID e do servo, precisamos evangelizar. Evidencia-se entre as páginas sagradas que possuímos a responsabilidade de evangelizarmos toda criatura. Então é nossa responsabilidade de estar evangelizando a toda criatura. Foi o Senhor, né, que nos mandou a realizar essa grande tarefa. Mandou que nós fôssemos pregar o Evangelho a todo ser humano, para que eles não fossem condenados ao inferno. Mas, entretanto, para que as pessoas creiam para a salvação, é necessário que o Evangelho seja proclamado com fidelidade, não por interesse. Então, depois de convocados, preparados e advertidos dos perigos peculiares da evangelização, os discípulos estavam prontos para irem por todo Israel. Não pense que o Evangelho é, como eu digo, é um tapete vermelho de você passear. Jesus disse: eu vos mando como ovelha no meio dos lobos. Quer dizer, vocês terão dificuldades, vocês terão problemas, mas não temam, eu estou com vocês. E eles saíram por todas as aldeias, curando o povo por toda parte. Porque as nossas igrejas hoje não está cheia de pessoas vindo à frente, aceitando Jesus, porque muitas vezes está faltando também o poder curador. Aqueles que saíram pelas aldeias e encontraram problema, curando o povo por toda parte, curando da enfermidade da alma e curando de enfermidade física. Então os discípulos, após serem enviados por Jesus, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo cura por toda parte. É o que está escrito na Bíblia. Foi tanto poder, meus queridos, quando Jesus enviou aquela comissão. Jesus estava na terra quando ele enviou essa comissão. E foi tanto poder, tantas maravilhas estava acontecendo, que até Herodes ouviu e ficou assustado, falando sobre todas as coisas que por esses enviados estavam sendo feitas. E aí, tanto Herodes quanto o povo estava em dúvida, achando que João Batista, que Herodes tinha mandado matar, tinha ressuscitado. Outros achavam que Elias tinha aparecido. Outros achavam que era um profeta antigo que tinha ressuscitado. O Evangelho, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
pregadores do Evangelho, liderança, pessoas, quando vocês são convidados para ir a uma igreja pregar, não se contente se não houve sinais, se não houve maravilha, não se contente com isso, porque o Evangelho é poder de Deus. Paulo falou sobre isso. A igreja poderia aproveitar com essa grande comissão, igreja com púlpitos lotados de obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, sobrando, ansiosos. Podia fazer vários pontos de pregação e delegar. Equipe tal vai para tal lugar, equipe tal vai para outro lugar, e aí nós estaríamos atendendo a grande comissão. O Evangelho é da mesma forma que Jesus via, com compaixão. 3.2, como cumpridores do ide e do servo, precisamos discipular. É de vital importância entender que nosso ensino cristão, por meio do discipulado, a Igreja de Cristo tem a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. Então, é importante, o discipulado é importante. Veja que, lembra do leproso que estava sofrendo, olha para Jesus e disse: se queres, bem pode me limpar. E após aquele leproso receber aquela cura, naquela época os leprosos não tinha solução, estava condenado à morte, nem poderia transitar em meio às pessoas. Não sei nem como esse leproso chegou até Jesus. A alegria do perdão do pecado, da cura da lepra, principalmente da lepra do pecado, faz a pessoa viver uma nova vida. Por isso Jesus disse: olha, aquele que não nascer de novo, o que nasce de novo, ele começa a caminhar, a trilhar os passos da caminhada para o céu. Então, após aquela cura, aquele leproso saiu dali e começou a pregar a todas as gente, divulgar muita coisa, o que tinha acontecido com ele. E após aquilo, Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, porque a multidão vinha. Quer dizer, o leproso falou dele, falou do seu poder, alvoroçou a cidade. O povo agora queria ver Jesus, o povo agora queria tocar em Jesus, o povo agora queria ser também beneficiado com a cura. Mas o leproso estava falando do enviado de Deus. E aí Jesus precisava conservar-se fora, em lugares desertos, porque Jesus também era humano. Mas mesmo assim, de todas as partes, o povo vinha ter com ele. Nós precisamos fazer com que o Evangelho, as nossas igrejas, ela possa ser um lugar onde as coisas acontecem, onde o povo diz: olha, nessa igreja aconteceu tal coisa, nessa igreja Jesus fez isso. Nós precisamos disso e o povo vai vir para a nossa igreja. Então, assim, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja precisa do ensino cristão, de uma visão multiplicadora. É preciso capacitar os novos crentes para fazer mais e mais discípulos para Cristo. A igreja separa obreiros sem capacitar. E aí a gente vê obreiros que, na realidade, manda ele dar a bênção apostólica, ele faz assim, ó, como quem está recebendo, quando seria abençoando. Mas, meus queridos, tudo isso é o quê? O ser humano, ele precisa de constante aprendizagem. Então, por isso, o discipulado é importante. 3:3, como cumpridores do ide do servo, precisamos implantar nossas igrejas. O servo sabia que para sermos obedientes à grande comissão, deveríamos ir onde ninguém havia ido. Então, por isso, ele estabeleceu a igreja. E ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, professores, professoras, liderança, entenda isso, que uma igreja local bem organizada, de acordo com os princípios bíblicos, possui uma grande importância na obra da evangelização. Ela expande, o seu líder delega, coloca as pessoas
realmente porque quem é obreiro é porque quer trabalhar. Coloca as pessoas, cada uma na sua função. Treina pessoas para que não saia também de qualquer forma, para em vez de evangelizar, envergonhar a igreja. Então, dentro desta visão, a igreja bem organizada, ela pode enviar missionários, abrir ponto de pregação, realizar culto ao ar livre, treinar os discípulos. Então a história mostra que a expansão do ministério de Madureira se deu por sua visão missionária, enviando pregadores para desbravar novas igrejas por todo o Brasil e pelo mundo. Então devemos cumprir o ID com comprometimento e amor e cheio do poder do Espírito Santo. Conclusão: o estudo do Evangelho de Marcos aprendemos que Jesus Cristo ressuscitado nos deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com a responsabilidade e comprometimento. O poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho para fazer discípulos até que Ele venha. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, no próximo trimestre, na paz do Senhor. Amém.